Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Meu nome é Paula Brandão, sou professora da Rede Municipal de Nova Iguaçu e, no momento, estou como coordenadora de educação infantil da rede. Convido vocês a dialogarem conosco por meio da nossa convidada de hoje. E o nosso tema é o brincar, o cérebro e as telas. Um tema muito importante nos dias atuais. O cérebro aprende ativamente ao explorar o mundo. E se o brincar é o motor do desenvolvimento cerebral da infância, o uso excessivo das telas oferece um estímulo rápido e passivo, que pode prejudicar funções executivas como a atenção e o controle emocional. Agora convido Ana Paula Coutinho para estar com a gente no dia de hoje. Seja bem-vinda, Ana Paula, e já receba desde já, com carinho, a nossa gratidão. Bom dia. Vou apresentar para vocês a Ana Paula. Ana Paula Coutinho é pós-doutoranda em Educação Inclusiva, doutora em Educação, mestre em Educação, Tecnologias da Comunicação e Informação na Educação. É também especialista em psicopedagogia, neuropsicopedagogia, educação infantil, educação especial com ênfase em transtornos globais do desenvolvimento, autismo, psicomotricidade, metodologias do ensino, neurociências aplicadas à aprendizagem, altas habilidades e arte-terapia. Ela é graduada em Pedagogia, Gestão de Recursos Humanos, Letras, Literatura, Administração e Ciências da Natureza. Ela é graduada também em Ciências Biológicas e Psicologia. No momento, Ana Paula é professora da Unifeso, do curso de pós-graduação de Educação Inclusiva no Polo de Saquarema. Ana Paula, seja muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui conosco no dia de hoje. E agora, a palavra contigo, queremos lhe ouvir e aprender muito mais. Obrigada, Paula. Que currículo, né? Essa mulher só estuda. Eu gosto muito de estudar, e o que me move a estudar tanto é realmente assim uma curiosidade, uma vontade de estar sempre trazendo, né, para os meus aprendentes, para os meus alunos, mais recurso, mais saber, e quanto mais a gente sabe, mais a gente pode estar contribuindo, né, com as crianças, com os professores. Hoje, com os adolescentes, né, a maioria dos meus aprendentes hoje ou é adolescente ou está na fase de alfabetização. Eu estou assim, né, de um polo para o outro. E no mês do brincar, né, nós preparamos umas atividades, fizemos com as crianças, com os pais, e aí nós temos um projeto lá no Neuroaprender, que é quem cuida de quem cuida. Então, a gente reúne os pais, né, via Meet, e traz um tema, né, de interesse das famílias para discutir. E no mês de maio, a gente pegou, nós que demos o tema, a gente falou, vamos discutir o brincar na perspectiva da questão das telas e do cérebro. Porque dentro do projeto que a gente montou lá na clínica, uma das atividades era fazer uma cama de gato com barbante. E nenhuma criança conseguiu fazer. Não foi assim, uma conseguiu, outra. Não, nenhuma criança conseguiu fazer. As estagiárias, que têm uma idade aí entre 25 e 35 anos, conseguiram montar, mas não conseguiram tirar. Tiveram muitas dificuldades na coordenação motora. Porque hoje a gente não usa mais todos os dedos, como diz a Eliana. A gente usa aqui, ó, só o polegar. Então, a criança, para montar a cama de gato, ela precisa usar a mão e os demais dedos, com barbante. E aí eles faziam assim, ó, querendo enfiar o dedão. Aí eu falei, esse dedão aí está indo por conta dessa tela que é o tempo todo. E aí já vem de uma reflexão, né, que a gente em neurociências já tem feito há um bom tempo, que é qual o prejuízo, né, que toda essa tecnologia vai trazer para essas crianças e adolescentes e, consequentemente, que adultos teremos, né? Então, a gente preparou um material semelhante a esse, foi voltado para os pais, né? Então, com uma linguagem mais acessível, né? Mais cotidiana, e daí veio a ideia da gente falar com os professores também sobre essa demanda
porque eu acredito que, se os professores encontrarem essas reflexões, eles vão levar isso para a escola. E levando para a escola, eles vão afetar ali uma série de famílias que podem estar contribuindo, porque assim, tem mãe também que está o tempo todo no celular, e aí a criança está no celular, né? Ah, meu filho está viciado em celular, mas ela está falando comigo e está ali agarrada também no celular. Então, acaba sendo uma coisa muito natural. E a gente entende que, pós-pandemia, o celular ele assumiu um espaço muito importante, né? O banco é nele, o carro é nele, tudo é no celular. O celular substituiu uma série de serviços. Então, a gente não está dizendo, vamos abandonar o celular e voltar para a Era da Pedra. Não. A gente está dizendo assim, quando pequenos, vamos usar com parcimônia, porque a gente tem um cérebro se formando. E a gente não tem estudos ainda, né, consistentes para ver que danos que toda essa tecnologia está trazendo. Mas a gente sabe que hoje muitas crianças já apresentam comportamentos diferenciados, dificuldades de atenção, de concentração, por conta do uso excessivo das telas. E aí a gente vai discutir sobre isso e trazendo uma alternativa. Porque não basta dizer para a criança, você vai usar o celular 1 hora por dia. Mas o que ele vai fazer nas outras? A gente perdeu a rua. A gente não tem mais a rua para brincar. A criança não brinca mais na rua. A gente não tem mais aqueles amigos, primos, porque a maioria hoje é até filho único, né? Então, aquela dinâmica de reunir com várias crianças e brincar. Então, o que a gente tem que fazer enquanto família? A gente tem que oferecer substitutos. Não vai ter o celular, mas vai ter um jogo de tabuleiro, vai ter uma atividade, vai fazer uma... Hoje em dia os clubes oferecem tipo uma academia, uma funcional kids, tem que gastar energia e tem que sair do celular. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos começar então, tá? Então, eu não vou nem me apresentar, né? Porque a Paula já apresentou, a gente tem dose dupla de Paula, Ana Paula e Paula. Muito obrigada pela recepção da Casa do Professor, né? A Renata é uma querida, Tatiana também. E depois, no segundo semestre, vamos ter novo curso de alfabetização, hein? Fiquem atentas aí às datas. Aí já tem um pouquinho de mim, não vou repetir, que é muita coisa. E aí vamos começar. Eu dividi a nossa fala em 3 momentos. E a gente começa fazendo uma reflexão sobre o brincar e o cérebro, né? A gente vai falar um pouco, assim, com mais ênfase, no neurodesenvolvimento de crianças de 2 a 12 anos. Nessa época do desenvolvimento infantil, o cérebro está crescendo e se organizando. E como que ele se organiza? Por meio das experiências lúdicas dos primeiros anos de vida. Né? O jogo simbólico, Piaget, lembra aí lá da pedagogia, do curso normal. Né? A criança ela faz uma atividade lúdica que é o faz de conta. O faz de conta ele tem uma importância ímpar no desenvolvimento das funções executivas, na criatividade e na linguagem. Por meio do faz de conta, a criança é a professora, a criança é a mãe, a criança é a secretária. Então, a criança vai exercitando funções da vida adulta como criança. Uma outra questão também que nós vamos abordar é a importância do movimento e o cérebro. Essa atividade motora que vai trazer para a criança um equilíbrio, a coordenação e a aprendizagem cognitiva. Toda aprendizagem passa pelo corpo. Isso a gente ouve falar desde o princípio, né? Que a criança precisa vivenciar experiências para poder aprender. Então, prepare-se, você que está assistindo agora ao vivo, você que vai assistir depois a gravação, porque a gente vai caminhar aqui por um trajeto, uma trajetória, onde a gente vai compreender que brincar não é apenas uma diversão, ela é a principal ferramenta do cérebro em desenvolvimento.
E quantas vezes esse brincar ele é relegado a segundo plano, né? Não na legislação está perfeita lá. Agora a gente tem que trazer essa legislação para o mundo real, né? Para o nosso cotidiano. Então, quando a criança brinca, o seu cérebro trabalha intensamente. A gente tem um doutor lá nos Estados Unidos, o doutor Sturt, que ele faz uma série de estudos sobre o cérebro, e quando a criança brinca, todo o cérebro se ilumina. Quando a criança brinca, ela usa todas as áreas do nosso cérebro estão acesas. Isso quer dizer o quê? Que potencializa as funções executivas. E a gente fala tanto de função executiva, né? E o que são essas funções? São aquelas que a gente precisa mais em sala de aula. Planejar, observar, focar, ter resiliência, planejamento, previsibilidade. São funções que são assim essenciais para que a criança aprenda, qualquer que seja o conteúdo. Nós temos pesquisas em neurociência que confirmam que crianças que brincam regularmente desenvolvem mais plasticidade cerebral, melhor regulação emocional e habilidades cognitivas superiores. Ou seja, esse ato do brincar dentro do cérebro está ali, motivando, estimulando, fazendo a criança pensar. Por exemplo, num jogo simbólico, vamos brincar, eu sou a mãe. Quais são as funções da mãe? Ele sabe fazer a comida, botar a criança para a escola, e aí vai haver um diálogo. E esse diálogo não tem um roteiro. Ele vai usar a criatividade dele. Ele vai fazer uma comidinha e vai te dar e falar, tá quente, hein? Repetindo frases que os adultos falam. Você vai sair, vai chover, leva o casaco, leva o guarda-chuva. Eu adoro assistir criança brincando, né? É uma parte assim do meu trabalho que realmente me recompensa muito, que é poder, né, vivenciar essas funções executivas sendo construídas ali na minha frente. E a regulação emocional, que no jogo, na brincadeira, nem sempre a gente perde e nem sempre a gente ganha. Então, a gente fica nesse ir e vir da nossa emoção entre o ganhar e o perder. E aí eu vou falar uma palavra que hoje em dia vai sair do dicionário daqui a pouco. Frustração. As crianças hoje têm tédio. Com 6 anos, eles me dizem, tia Ana Paula, eu tenho tédio. E o que é o tédio? E eles conseguem verbalizar o que é o tédio. Eles não podem ficar sem fazer nada. E eles não podem ficar na mesma atividade muito tempo, porque realmente o tempo deles, a regulação emocional deles está muito tênue. Então, realmente, a gente vai ver as consequências que o uso das telas intensivo por crianças pequenas em formação, né, de 2 a 12 anos, tem trago aí para a gente. E essas habilidades cognitivas superiores são a consolidação, né, é a consolidação das aprendizagens. Vou centrar um pouquinho aqui no desenvolvimento infantil, para que a gente entenda que a Ana Paula não está dizendo que nós vamos agora tirar o celular. A gente entende que essa geração nasceu no âmbito dessa tecnologia. A gente entende que, na pandemia, o celular se tornou o centro de várias coisas, né? Ele substituiu vários elementos, como eu comentei. Então, a gente não está dizendo que vai pegar essa criança e vai tirá-la desse meio tecnológico, não. Nós vamos organizar para ela esse meio tecnológico. Uma vez eu estava ouvindo uma palestra em que a professora falou assim, a gente foi criado ouvindo uma frase, não fale com estranhos. A maioria de nós, pessoal de 30 anos para cá, ouviu essa frase. Vai para a escola, vem da escola, se encontrar um estranho, não fale com estranhos.
era uma frase de ordem, né? Por quê? O estranho representava o perigo. Hoje, a gente dá na mão de uma criança de 2 anos um celular com internet em que ele pode entrar e falar e ver muitos estranhos. E a gente não pensa nisso. A gente não dá um filtro, a gente não dá um limite. E a tecnologia tem o controle dos pais, a tecnologia tem também alguns trabalhos, né, dentro da tecnologia que podem cercear o que essa criança pode assistir, que site que essa criança pode acessar. Só que muitos pais não têm esse conhecimento também, que podem fazer esse tipo de controle. E outros não conseguem desenvolver isso com os seus filhos. Então, a gente vai estar falando aqui de crianças em formação. De 2 a 12 anos é o recorte que eu trago para a gente refletir. Vem comigo aí. Então, de 2 a 12 anos, esse período, ele é marcado por profundas transformações em 3 dimensões, na cognitiva, na motora e na emocional. Compreender essas etapas é essencial para que o professor ofereça experiências adequadas em cada fase do crescimento. Por exemplo, a criança de 0 a 6 anos, e aí, né, não tem como, né, não trazer Piaget, ela está numa fase chamada pré-operacional. O pensamento é egocêntrico, é simbólico, é imaginativo. O movimento é amplo. A linguagem oral e o faz de conta estão centrais no desenvolvimento dela. E enquanto esse corpo está crescendo, que a gente consegue ver, dentro da cabeça, a gente tem um cérebro que está crescendo rapidamente e dependendo de estímulos sensoriais e afetivos para ir formando essas conexões. Então, você imagina o bebê, ele nasce completamente desprotegido. Se largado numa floresta, nenhuma família de lobos for lá e pegar essa criança para criar, fatalmente ele morrerá no meio da floresta. Ele não anda, ele não fala, ele não se alimenta sozinho. E aí essa criança com 2 anos já faz até malcriação. Você bota a Coca-Cola e ele fala, não, Guaraná, ou vice-versa. Não estou fazendo propaganda aqui de refrigerante. A mãe escolhe uma blusa verde, ele quer botar a blusa vermelha. Ele já tem vontade, ele já tem opinião com 2 anos. E se você tem hoje um aluno, né, você é professora assim, há 15 anos, o aluno que você tem hoje, se você pensar no aluno que tu tinha 15 anos atrás, se você é mãe e tem um filho hoje com 15 e tem um filho hoje com 2 anos, e você fala assim, gente, ele fala coisas que nunca vivi isso com outro menino, com outro filho. Então, esse cérebro, ele constitui essas conexões. De 0 a 2 anos é um boom, e com 2 anos ele fala, ele anda, ele tem opinião, ele já se expressa. E aí, de 2 a 6 anos, ele vai consolidando essas aprendizagens junto com essas habilidades. E aí, por que são estímulos sensoriais e afetivos? Porque essa criança precisa de carinho, precisa de aconchego. E hoje o celular acaba sendo o substituto dessa presença. Né? Eu dou o celular na mão dele e ele sumiu dentro de casa. Ele fica quieto com o celular. Mas onde que ele está no celular? Com quem ele está no celular? Dos 7 aos 12 anos, a criança já está no operatório concreto. E aí ela vai desenvolver a lógica, a cooperação, a autorregulação emocional, ou deveria, né? Tem muito adulto aí que está precisando desenvolver essa autorregulação emocional. O cérebro, ele vai aprimorando as funções executivas, que são atenção, memória, planejamento, jogos com regras, desafios e interação social tornam-se ferramentas poderosas de aprendizagem. Porque a gente sai do faz de conta e vem para o tabuleiro.
e vem para o Uno, e vem para o Stop, que vão requerer dessa criança mais habilidades de pensar, de entender as regras, de usar a memória para saber qual é a cor da carta que o colega tem do Uno e aquele não tem, porque eu vou jogar aquele não tem para forçar ele a comprar. São habilidades tão básicas que você vai me dizer, Ana Paula, eu cresci jogando, brincando, mas teu filho brinca? Teu aluno brinca? E aí os marcos desse desenvolvimento, o O foi parar ali em algum lugar, de 2 a 6 anos, a coordenação motora fina, a linguagem, o pensamento simbólico. De 7 a 12, o raciocínio lógico e a capacidade de resolver problemas, que vai se expandindo até a gente chegar depois dos 12 aí com o abstrato. E o faz de conta? Já falei um pouquinho para vocês. O faz de conta é um laboratório do cérebro em desenvolvimento. Aí a criança imagina ser médica, professora, super-herói. E todas essas brincadeiras, né, que a gente vê como brincadeiras de faz de conta, elas vão ativando o nosso córtex pré-frontal. E aí agora eu vou falar de cérebro, né? Quando ela afeta esse pré-frontal, ela está afetando que funções executivas? O planejamento, a tomada de decisão e a regulação emocional. Então, crianças que brincam de faz de conta, elas desenvolvem essas áreas com mais... elas vão ter maior capacidade nessas áreas. O faz de conta é uma atividade rica. Ao brincar de casinha, executa uma linguagem de forma natural. E aí, em casa, ao invés de brincar de faz de conta, porque eu, por exemplo, brincava sozinha, eu botava as minhas bonecas e brincava de dar aula, hoje a criança fica no celular. Ela não usa o tempo que ela está em casa para brincar de casinha, de faz de conta. Ela está no celular. Então, a família, as casas, não é que eles digam, não brinque de faz de conta, brinque de celular, mas eles oferecem o celular. E a gente, na segunda parte, aqui a gente vai discutir que mecanismos que esse celular afeta lá dentro do cérebro. Por que para a criança é mais prazeroso ficar no celular do que ficar brincando de faz de conta ali, exercitando a criatividade, desenvolvendo a linguagem. Como é que o educador, e aí falando para você agora, professor, professora, coordenador pedagógico, orientador, né, toda a gestão da escola, como é que a gente, enquanto escola, pode contribuir nessa questão do faz de conta para termos esses benefícios que o faz de conta oferece? A gente precisa, no nosso planejamento estratégico, destinar tempo, espaço e materiais para o faz de conta. A gente precisa, no nosso planejamento diário, inserir o momento do brincar, para que a gente possa proporcionar essas atividades lúdicas que tanto contribuem para a formação desse cérebro. E sem contar que tem criança que frequenta creche, então passa o dia inteiro na escola. Essas escolas, então, elas têm uma oportunidade única de contribuir para esse desenvolvimento cognitivo, emocional e social das crianças. Na terapia, né, tem até muito assim meme, foi para terapia para brincar. Por quê? A gente usa realmente como ferramenta o lúdico para atingir, para afetar essa criança, para que se crie ali um clima em que a aprendizagem vai ser vista, vai ser exercitada. E aí, no planejamento da sessão terapêutica, os últimos 5 minutos, ele pode escolher um jogo, ele pode escolher um brinquedo. E aí eu digo para as mães assim, é tudo intencional. Por exemplo, quando eu vou oferecer, olha, vamos brincar disso ou disso, os dois vão atingir o meu objetivo terapêutico, mas para ele é brincar.
E, para mim, naquele momento, é o brincar. Né? No cantinho dos nossos consultórios, a gente tem lá o tapete, tem a cozinha, tem lá as frutinhas, tem lá os brinquedinhos de cozinha, para que essa faixa etária, até os 6, 7 anos, 7 anos eles ainda gostam, possam ali sentar naquele chão, fazer a comidinha, e aí fala para você que a comida está quente, e faz um chá, e aí tem um livro de receita de chá, que é um livro de historinha, que eles falam que é um livro de receita de chá. Então, na mente dele, ele está aqui exercitando essa imaginação. Então, se a gente, com 50 minutos a cada criança, né, a gente consegue proporcionar esses 5 minutos, 10, 7 minutos de uma atividade lúdica, o professor, em sala de aula, a escola, e aí tem escola que a criança com 6 anos ela tem tanto conteúdo que ela não tem tempo nem de brincar. Sendo que brincar é uma ferramenta pedagógica, quando usada intencionalmente. Não é um mata-tempo, né? Muita gente tem receio. Ah, a mãe vai achar que eu estou só brincando. Não. Eu estou brincando porque, na minha brincadeira, eu estou contribuindo para o desenvolvimento cognitivo, emocional, social e neuronal dessa minha criança. Uma outra questão, o movimento. Olha como isso é sério. A criança hoje, ela perdeu a rua, a gente não tem mais a rua para brincar. A criança hoje fica muito presa em apartamento ou em casas pequenas, onde não há espaço para esse movimento, igual a menininha, um movimento físico mais ativo. E a gente tem isso comprovadamente, que esse movimento físico ele ativa o cerebelo e o córtex motor, que são regiões essenciais para atenção, memória e aprendizagem. E aí a gente tem uma criança hoje já sedentária, já com tendinite de segurar o celular e com pouca ou quase nenhuma atenção, pouca memória, o que vai refletir o quê? Na aprendizagem. E aí eu vou compartilhar com vocês um estudo que fala que atividades como pular, correr, equilibrar e dançar estimulam a liberação do BDNF. O que é, Ana Paula, um BDNF? É um fator neurotrófico que fortalece as conexões neurais. E aí até botei no slide, esse slide vai rodar aí. Já autorizei aí a Renata a estar compartilhando com vocês. Escola, professor, manda para a escola e chega em vocês. Se me pedir também, eu posso mandar pelo WhatsApp. Esse fator neurotrófico, ele nasce no cérebro, ele é desenvolvido no próprio cérebro. Ele é uma proteína essencial do sistema nervoso. E ele atua onde? Na sobrevivência dos neurônios. Lembra que eu falei que criança, quando brinca mais, quando estrutura mais esse cérebro, ela tem mais plasticidade neuronal. O que é uma plasticidade neuronal? É a nossa capacidade de aprender sempre aprender a fazer a mesma coisa de coisas novas ou coisas novas que a gente não sabe ainda. Então, essa proteína, ela atua nessa neuroplasticidade, que é vital para quê? Memória, aprendizado e foco. Então, criança que tem pouca atividade física, consequentemente, não libera BDNF e, consequentemente, vai afetar no aprendizado e no foco. Olha como isso é sério. Então, vamos pensar sobre isso na escola. A coordenação motora, ela é inseparável do aprendizado. A gente aprende pelo corpo. A interação sensorial, ela vai ocorrendo quando o cérebro vai organizando
as informações que ele recebe de forma sensorial, que a gente fala assim, aqui tem muito estímulo sensorial, né? Não é legal, mas o estímulo sensorial ele é necessário. E aí a gente pega esse estímulo como? Pelo tato, pelo movimento, pelo equilíbrio, para produzir respostas adequadas, fazer registro de memória. As crianças hoje não sabem nem o que comeram ontem, literalmente falando. Porque muitos pais estão assim, ó, a criança está no celular e o pai está enfiando a colher aqui. Ó. Tem uma atividade que eu faço da comida preferida e eles custam a responder. Eles custam a lembrar de que comida preferida é essa que eu estou falando. E aqui a gente traz algumas pesquisas, né, da Harvard, que indica que o brincar simbólico aumenta 40% a capacidade de resolução de problemas até os 8 anos. E isso são estudos de neuroimagem mostrando que crianças que brincam livremente desenvolvem 25% a mais de conexões no córtex pré-frontal. E o impacto disso? Crianças com 3 horas diárias de brincadeira livre têm um vocabulário 30% mais amplo, têm maior regulação emocional. A privação do brincar reduz o BDNF, a proteína essencial do crescimento neuronal, como eu já apresentei para vocês, e os dados da OMS de 2019 reforçam. Brincar não é recreação, é necessidade biológica fundamental para o desenvolvimento cerebral das crianças. Hoje, quando você pergunta o que é uma ovelha, eles falam assim, é um bichinho que tem aquele negócio que faz o casaco. Eles veem um sino e eles falam, é aquilo que o Papai Noel usa no Natal. Então, assim, eles sabem o que é a coisa, mas eles não nomeiam a coisa, porque o vocabulário está muito pequeno. Se você fizer um teste, né, de nomeação de objetos, de coisas, hoje, uma criança, hoje, ela te fala muito menos informações e nomeações de objetos do que falava antes da pandemia. Isso aí é fato também. E aí a gente vai para a segunda parte aqui da nossa fala, que é falar sobre o impacto dessas telas nesse desenvolvimento que eu apresentei para vocês, lembrando que a gente está falando de um recorte de 2 a 12 anos, que é o período de construção e de consolidação de algumas das conexões neuronais que vão nos acompanhar pela vida inteira. E aí eu trouxe para a gente pensar um pouco, refletir, sobre as brincadeiras sociais, reforçando a questão aí do imaginário, do jogo simbólico, né, que a gente tanto falou. Então, a gente tem 3 tipos de brincadeira nessa primeira infância: a cooperativa, a simbólica e a competitiva. Ela é cooperativa porque as crianças trabalham juntas. E quando elas trabalham juntas, estou dando uma olhada aqui como é que está lá no Facebook, dá uma compartilhada. E quando elas trabalham juntas para alcançar um objetivo comum, elas vão desenvolvendo habilidades habilidades interpessoais e intrapessoais. Interpessoais porque elas vão convivendo com outras pessoas. E intrapessoais porque elas vão vendo que o espaço delas termina quando o do outro começa. Que as professoras, com certeza, enfrentam muitas dificuldades em relação a essa questão
do direito. Até onde vai o meu direito enquanto criança e qual é o lugar do direito do meu colega como criança. Isso tem sido assim uns conflitos relatados, né, sempre por professores. Por quê? A gente tem muitas crianças que são filhos únicos, a gente tem muitas crianças que não têm primos, vai chegar uma época que a gente não vai nem ter essa palavra também, primo, porque todo mundo agora é filho único, consequentemente, essa criança não vai ter tio, não vai ter primo, não vai ter cunhado, e aí a gente tem que repensar, né? Fazer uma live aqui só para falar de família e como é que vai ser essa família do futuro aí. Mas falando de hoje, falando do jogo simbólico, falando do brincar, a brincadeira cooperativa, como a gente vê nessa imagem, uma equipe, um grupo com objetivo comum. A sociedade é a sociedade do eu sozinho, do eu que estou aqui fazendo a minha parte, e o outro está fazendo a parte dele lá, e no final a gente junta. Mas não foi sempre assim. Esse afastamento não foi sempre real. Né? Hoje eu estava comentando que a pandemia deixou de legado essa possibilidade que a gente tem de estar geograficamente separado, mas em discussões coletivas, juntos, por meio da tecnologia. Aproveita e escreve aí para mim de onde você está me vendo. Você está onde agora? Escreve aí no chat, depois a Paula me conta. E eu quero que você escreva aí também de que você mais brincava quando você era criança. Eu já contei que eu botava as bonecas e brincava de escolinha. Quando eu tinha meu primo e meu irmão pequenos, eles eram os meus alunos. Então, minha vida sempre foi em escola, até na brincadeira. Mas escreve aí para mim, do que você brincava. Quando eu comecei a falar de brincadeiras, foi abrindo uma janela aí no seu cérebro. E você foi buscando as brincadeiras da sua infância. Eu pulava elástico, eu pulava corda, eu brincava de todos os piques que você pode imaginar. Pique cola, pique fruta, pique carro, pique alfabético. Olha, até ordem alfabética a gente brincava no pique. Você tinha que falar, para ser solto lá do... Você pega, você tinha que falar a palavra na ordem de letras que o colega tinha parado lá a letra. Olha, esse era o mais difícil. E tinha um que misturava letra e número. Se eu falasse A, o colega tinha que falar 1. Aí o outro colega tinha que falar B. E o outro tinha que falar 2. Olha quanta conexão cerebral sendo feita ali. Né? Quanto conhecimento pedagógico dentro da nossa brincadeira. Pique cor, pique fruta e por aí ia. Eu brinquei muito, graças a Deus. Tentei oferecer isso para minha filha também, um pouco do que eu podia ainda, né? Há 12, 10 anos atrás. Eu lembro que uma vez eu fui para a calçada de casa e eu desenhei na calçada um caracol, que é aquele jogo de pular amarelinha, só que em formato de um caracol. E tinha determinados números que, quando caía, tinha que fazer uma prenda, né? Dançar, pular, imitar alguém, eram as prendas. E eu fiz para brincar com a minha filha, sentei ele no portão, como a minha mãe fazia, né? Era um período de férias, e ela começou a brincar. Daqui a pouco, tinha em torno de 10 crianças brincando e vários adultos assistindo. Eu me senti fazendo uma atividade acadêmica no meio das férias. E as pessoas que paravam para assistir falavam, gente, por que a gente não faz isso em casa? Né? E tal, na minha casa tem quintal, porque a minha casa não tinha quintal. Então, o que eu tinha era a calçada da frente de casa, que foi onde eu desenhei, e ela brincou ali uns dias, né? Porque aí o giz foi saindo, mas eu ensinei a ela a pular elástico, ensinei ela a pular corda, mas nem todas as famílias fazem isso, nem todas as famílias têm também essa recordação, que a gente tem pais muito novos, né? De 30 anos, menos de 30 anos. Então, essas habilidades que eu desenvolvi brincando muito,
A minha filha desenvolveu um pouco, porque eu tinha essa preocupação dela brincar, talvez o meu neto, né, o meu bisneto, quando ele for chamado a lembrar de uma brincadeira da infância, ele vai falar: tinha um jogo chamado Roblox, tinha o Minecraft. Não é brincadeira corporal, não é daquele amigo, aquela experiência. Puxa, um dia eu caí lá na rua, rasguei o meu joelho, foi sangue para tudo. Não tem. As crianças hoje não têm essas experiências, nem boas, nem ruins, né? Para estar lembrando depois. Porque aqui é um espaço que ela está ali segura, ela está sentada. Só que ela está segura corporalmente. O cérebro está ficando deficitário. E onde essa criança está andando e com quem estranho que ela está falando, a gente não sabe. Então, essa brincadeira cooperativa faz muita falta. E o lugar que a gente pode oferecer essa atividade é dentro da escola. Equipes, gincana, grupos de trabalho, são coisas que a gente pode estar pensando e incluindo no nosso planejamento. A brincadeira simbólica, né, que é o que eu gosto muito e falei já bastante, que a gente observa também muito no consultório, né? A gente fala assim: ai, que bom, ele agora está brincando, ele está fazendo o jogo simbólico. Porque quando ele está nesse processo de alfabetização, que a coisa não acontece, e não acontece porque o cérebro não tem como construir redes neurais se ele não tem base. Ele precisa ter uma base para poder construir redes neurais voltadas para a questão da alfabetização. Então, quando eu vejo a criança fazendo o jogo simbólico, quem já foi minha estagiária, quem é minha colega de trabalho, sabe que eu falo isso. Ai, estou tão feliz, fulano está fazendo o jogo simbólico. Porque, para mim, o jogo simbólico é o passo para a gente poder solidificar essas funções executivas aí, construir e solidificar. Porque usa imaginação, cria cenário, cria personagens e interagem com o outro ou interagem com o objeto da aprendizagem ali. É uma panelinha, como eu falei, é o chazinho que ela faz. E a competitiva. A competitiva é a minha galera aí, né, de 7 a 12 anos, que tem criança que joga o tabuleiro para cima. Tem criança que não gosta, não aceita e passa mal de perder. Quem já conheceu uma criança assim, sinaliza aí no chat, que a gente vai discutir daqui a pouquinho. Então, tem criança que eu começo a jogar com ele, eu vou vendo, a aparência dele vai se transformando. Ele já começa a respirar mais forte, a vontade que ele tem de fazer eu engolir aquele tabuleiro, aquele jogo. Só que eu vou dizendo, né, eu uso terapeuticamente, e eu vou dizendo, nem sempre a gente ganha, nem sempre a gente perde, e eu sou boa pra caramba em Uno. Aí eles falam: não é nada, eu que vou ganhar de você. E às vezes eu preciso, dentro do projeto terapêutico, perder para ele experienciar o ganhar, para daqui a pouco ele perder. Porque aí ele vai ver como que eu reagi à minha perda, e eu vou ser sempre muito positiva com a minha perda, para que ele imite esse comportamento. Porque a gente trabalha com neurônio espelho. Então, se ele vê uma família, se ele vive com uma família que está sempre muito aborrecida, que está sempre muito briguenta, muito ranhenta, essa criança ela é o espelho. Ela também vai trazer isso para o consultório e vai trazer isso para a escola. Vou pegar, por exemplo, o jogo do Brasil, semana passada. A maioria das pessoas ficou muito chateado com o empate. E eu, né, meio poliana, eu falei, melhor empatar do que perder. Aí fiz uma reflexão com as crianças que chegaram muito chateadas, e aí mais os meus adolescentes, né? Eu fui perguntando assim, como é que um time chega lá na Copa? Porque ele vai ganhando dentro
Primeiro, aquele time vai se solidificando dentro do país, que tem vários times, vários jogadores de vários times que vão ali sendo escolhidos para formar uma seleção. São pessoas que, por muitas vezes, só se conhecem da mídia, vão trabalhar juntos. Aí a falta da questão da cooperatividade. Uma vez solidificada a seleção do país, eles começam a jogar com outros países. E aí eu pergunto para eles: todos os países do mundo estão na Copa? E aí eles dizem não. Eu falo: quais foram os critérios para esses países estarem na Copa? Ah, tia, só os melhores, né? E aí aqueles que amam futebol vão me explicando com rigor de detalhes, né? Como é que faz o mata-mata e joga as eliminatórias. Né? E quem é país que já foi, país que é da sede, acho que não concorre, já está com a vaga garantida, tem os critérios assim. E aí eu digo, então os melhores dos melhores do mundo estão ali. E todo mundo tem perna. E todo mundo que está ali sabe correr, sabe jogar futebol. Então, se a gente empata, se a gente é um dos melhores do mundo e a gente empata com outro que é melhor do mundo, quer dizer que a gente está ali, ó, no mesmo patamar. Aí o menino falou para mim assim: eu nunca tinha pensado nessa. Né, como é que ele falou? Não foi ponto de vista, não. Alguma coisa assim, dessa forma. E eu falei: a gente tem que ver que são jogadores que sabem fazer, que estão ali fazendo o que eles vivem para poder comer, para trabalhar, é o trabalho deles. Então, ó, se a gente empatou, a gente não tem que ficar triste nem aborrecido. A gente tem que pensar: pô, eu estou jogando com um cara que é muito bom e eu empatei com ele. Olha quanta coisa a gente produziu na sessão terapêutica com o tema da Copa que a gente fez essa semana lá no consultório. Então, as crianças entraram com pensamento e saíram com outro. É claro, eu digo para eles, é claro que a gente quer ganhar, que a gente quer gritar o gol, que a gente quer abraçar a família quando faz o gol, a gente está ali fazendo um petisquinho, está se divertindo. Então, se ganhar é melhor. Mas se empatar ou se perder, é entender que todo mundo que está ali teve um critério para estar ali. Não foi qualquer um. O time da esquina não foi chamado. Aí eles morrem de rir. Então, essa brincadeira social competitiva, a nossa criança que não conhece frustração, porque aqui ela vai jogando até ganhar, e tem criança que até burla, eles falam para mim: eu desligo o telefone e reinicio a fase. Eu vejo que eu vou ter uma pontuação baixa, aí eu não vou até o final, tia. Eu desligo o telefone, e aí o jogo não salva, e aí eu não aquela fase não existiu. Olha que coisa séria. Se a gente pudesse na vida, né, desligar a vida e passar para outra fase. E o cérebro, né? Que impactos que essa exposição digital traz no desenvolvimento infantil? A gente falou de neuroplasticidade e estímulo sensorial. Agora eu vou falar de estímulo digital. Eu estou agora trazendo para o celular mesmo. Esse cérebro infantil, que é altamente plástico e sensível, você veja que a gente nasce completamente desprovido de sobrevivência e com 2 anos a gente já escolhe o que quer tomar, se é Guaraná ou se é Coca-Cola, já escolhe se a blusa é verde ou vermelha, já escolhe até o time que torce, né? Você que time? Agora eles são Brasil. Eu falo: não, o teu time, Flamengo, Fluminense. Ah, não, tia, eu sou Brasil. Agora todo mundo é Brasil, os pequenos. Então, esse cérebro, que é altamente plástico e sensível, quando ele fica muito estimulado digitalmente, muito tempo, com pouca qualidade ali do que ele está acessando, esse uso excessivo ele vai alterar as conexões neuronais. Ele vai afetar as áreas aqui, ó, do pré-frontal, que são ligadas à atenção, linguagem e regulação emocional. E aí, por que a criança e alguns adultos ficam tão presos ao celular? Por conta de algo chamado dopamina.
A dopamina está diretamente ligada à recompensa imediata. Então, esses conteúdos digitais, eles estimulam a liberação dessa dopamina, que é um neurotransmissor também desenvolvido pelo cérebro. E vai criando ciclos de recompensa imediata, porque ele joga, ganha, comemora, né? O jogo faz até alguma coisa lá de comemoração. E com o tempo, o que vai acontecer? Isso vai reduzindo a tolerância da criança à frustração. Eu pergunto aos adolescentes: você tem baixa resistência à frustração? E eu explico. Quando alguma coisa não sai do jeito que você tinha imaginado, você fica muito chateado, você fica até agressivo, você fica não querendo ver ninguém? Sim. Não gosto quando as coisas saem do meu controle, que para eles ali, ó, o celular está no controle deles. Além dessa baixa tolerância à frustração, e na vida a gente sabe, né, quantas frustrações nós passamos, ele vai ter dificuldade de concentração em alguma atividade que vai exigir um esforço prolongado. A nossa criança hoje, ela não tem algo que eu chamo, e chamava já há anos, de uma persistência acadêmica. É aquele menino que ele começa a copiar, aí a letra não está boa, ele não consegue copiar, a tia fala que vai apagar, o que ele faz? Ele desiste. Se a página tem 5 tarefas para fazer, na segunda ele já está muito cansado. Ele não quer fazer mais. Por quê? Exige um esforço cerebral prolongado que requer um pensamento mais profundo sobre determinadas coisas. Ele tem que acessar. Eu falo, né, para os alunos. Aí, quando a memória vai acessar lá, a memória de trabalho, a memória... não tem, ó, volta com a mão vazia, porque não solidificou. Então, a gente tem essa sensação de que tudo que requer dessa criança hoje um empenho maior, essa criança ela acaba desistindo daquilo ali. E aí eu pergunto para eles: quando você está jogando e o jogo é difícil, você desiste? E eles dizem para mim: não, eu vou jogando, jogando até conseguir resolver. E quando eu não sei como resolver, eu vou assistir no YouTube gente que já passou e que lá ensina como passar. Que nós, professores, sejamos tão competentes quanto esse pessoal do YouTube que ensina a jogar, que para eles é uma referência. Hoje, quando a gente pergunta no teste aí, quem é psicopedagogo sabe, no teste projetivo, desenha para mim quem ensina e quem aprende. Eu vejo crianças desenhando o colega lá do condomínio. Eu vejo crianças desenhando o primo que ensina. Quando menos ruim é a mãe ou o pai. Mas tem crianças hoje que já desenham os colegas da mesma idade que ele, que eu pergunto: quantos anos tem teu primo? Quantos anos tem seu colega? São crianças da mesma idade ensinando a eles. E aí o que ensinam? Ensinam sobre jogos. Ensinam sobre como ultrapassar as fases lá do jogo. Eles jogam online com amigos que você, enquanto professor, e a mãe, enquanto mãe, não sabem quem são, se tem realmente a idade que dizem, de onde que eles estão falando, e a regra é: não fale com estranhos. Essas consequências, né, do uso excessivo desses dispositivos digitais no desenvolvimento. A criança vai apresentar problemas de sono, dificuldade para dormir, né? O adolescente ele faz algo chamado, que eu chamo, né, o viradão. Ele deita 11 horas da noite, mas ele fica fritando na cama e vê o dia clarear, vai para a escola e não dormiu 1 minuto durante a madrugada.
Por quê? Porque esse cérebro está hiperestimulado. Quanta criança hoje, né, com tendência e com diagnóstico, inclusive, de TDAH. Só que essa criança, ela come mal, ela dorme mal, ela se exercita zero. E isso tem uma conta, isso tem um prejuízo acadêmico envolvido nisso, que nem sempre é um transtorno neurobiológico. Nem sempre. Tem casos que é, mas tem casos que não são. Eu assisti uma palestra no Brain Connection, esse foi o de Minas. E aí lá eu fiquei numa sala, né, que era para discutir essa questão do diagnóstico do TDAH, e um médico apresentou dados que de muitas crianças que são diagnosticadas e que tomam remédio não têm TDAH. Eles têm um neurônio hiperexcitado por conta de excesso de estímulos sensoriais e digitais, e aí a criança acaba apresentando um comportamento muito semelhante ao comportamento biológico do TDAH, e acabam tendo um diagnóstico não consolidado de TDAH. Por quê? Ali, ó, dificuldades de atenção e concentração. Porque nós trabalhamos no analógico. É o papel, é o lápis, é a canetinha. E o cérebro dele trabalha no digital. Então, esse aí é o princípio de tudo. E aí, o nosso papel não libera dopamina, não libera recompensa. A nossa aula ali, ó, blá, 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 não libera dopamina. A gente libera dopamina quando a gente faz algo diferenciado. Quando a gente tira essa criança da área de conforto dela e causa, né? E a gente já dizia, um desequilíbrio. E quando há o desequilíbrio, há aprendizagem. Tirar essa criança da área de conforto. Causa ainda o isolamento social, né, com os adolescentes principalmente. Agora eu moro num condomínio, né? E quando eu chego assim mais tarde, são vários adolescentes lá embaixo, muitos adolescentes lá embaixo, e cada um no seu celular. Cada um no seu celular. Eles não estão interagindo, ó, menor interação. Eles chegam na recepção da clínica, encosta no sofá com o celular. Vem fulano, dá tchau pro celular. Aí eles olham para mim, olham para o celular, entregam o celular para a mãe. Alguns no início rejeitam a terapia, porque a gente lá dentro da terapia vai falar de temas que são caros, vai falar de temas que são sensíveis. Então, eu prefiro a dopamina do celular do que estar sendo confrontado com o meu comportamento, com a minha realidade, com a minha falta de compromisso pedagógico, né, os adolescentes. E o atraso no desenvolvimento motor, isso aí já é fato. Eu tive uma palestra agora que eu participei do seminário da WAK, eu assisti o nosso querido Hamilton Werneck, né? Quem foi meu aluno sabe que eu falo dele desde 2000. Você finge que ensina e eu finjo que aprendo. E ele disse uma coisa que ficou na minha cabeça e não saiu ainda, que eu tenho que sentar para estudar, porque a minha cabeça funciona assim. Eu tenho que estudar para poder dar resposta para o meu cérebro. Ele disse que nós somos a última geração que usamos papel e caneta para registrar as informações. E realmente, lá na palestra, quando ele falou isso, eu vi pessoas da minha idade ou perto da minha com bloquinho e caneta. Mas eu vi a maioria com tablet, eu vi a maioria com celular, registrando ali, filmando, registrando no tablet o que estava sendo foco ali da palestra. Acompanhando, né, os slides foram socializados, e aí acompanhando ali os slides que ele estava apresentando lá,
elas não estavam olhando para lá, elas estavam olhando para o celular. Quer dizer, é uma nova forma de aprender. É pior ou melhor que a nossa? Não. É uma forma diferente de aprender. E aí a gente precisa entender como é que é essa forma que eles aprendem, para a gente poder trazer um pouco da forma como a gente aprendeu a vida inteira e fazer aí uma mesclagem. A minha professora do mestrado, a professora Lina Nunes, ela falava assim: a escola tem que jogar a água do banho da criança fora, sem jogar a criança junto. Então, a gente tem que mesclar, né, o que de melhor existe da nossa formação acadêmica, adaptando para essa nova forma de aprender que essa nossa criança tem. Porque a mídia, o excesso de tela, está atrapalhando essa coordenação motora. Né? A criança hoje, ela escreve assim, ela escreve assim. Ela não tem mais aquela coisa de pegar o dedinho assim, ó, e encontrar. Se você pedir para essa criança andar numa linha reta, ele não consegue. Se você pergunta direita e esquerda, ele não sabe. Então, esse desenvolvimento motor está sendo afetado por conta desse excesso de tela, né, nesse cérebro. E aí, quais são os sinais de alerta, né, para os pais e para os professores? A irritabilidade. A criança fica com os nervos à flor da pele, fica mais agitada, fica frustrada, fica agressiva quando o uso de telas é interrompido. Tem pai que fala assim para mim: eu vou tirar o celular dele. Eu falo: não faça isso dessa forma. Comece conversando com ele, faça uma reunião de intervenção, coloque os prejuízos que ele está tendo pelo uso excessivo da tela e combinem um horário, combinem um tempo. Outro dia eu achei muito interessante, uma adolescente, acabou a sessão, eu falo para o pai, né? Acabamos aqui. Que aí ele vem com um carro, para ali, ela desce e vai. Eu vejo, né, pela câmera, falo: tá aí, tô, aí libero ela. Aí meu celular acabou a bateria. Aí eu falei: fulana, avisa teu pai que nós acabamos, que eu estou sem bateria. Aí ela pegou o telefone e falou assim: eu estou restrita. Eu falei: restrita? Ela falou: eu estou com restrição, ó, meu telefone não faz nada. E ela apertava assim o telefone e ele não abria nenhum app, nem para ligar, para nada. Só a chamada de emergência. E aí eu falei: como é que você ficou restrita? Por que você está com restrição? Porque, para mim, restrita é no Serasa, né? Eu já ouvi essa palavra associada com Serasa. Com o celular, eu nunca tinha ouvido. Aí ela falou assim: o meu pai, ele me dá 2 horas de telefone por dia. Ele usa um controle do Google e eu tenho 2 horas de telefone, de internet, de tudo. E aí eu tenho que ir usando pouco, porque todo dia à noite acontece isso. Era umas 6 e pouco, 7 horas. Eu usei durante o dia e à noite eu fico com restrição. Aí eu falei: como é que foi feito isso? Ela falou: não, meu pai sentou com nós duas, são 2 irmãs, falou que a gente estava muito no telefone, que estava atrapalhando a escola e queria dar 2 horas para a gente de telefone, para a gente aprender a controlar o tempo que a gente fica no telefone. E para exemplificar isso, ele colocou no telefone dele também. Só que no telefone dele ele botou 4 horas. Por que ele botou tempo a mais? Ah, tia, porque ele é adulto, ele usa o telefone para trabalhar. Olha que resposta linda, né? Então, aí o que eu fiz? Liguei meu telefone na parede, lá na tomada, esperei um pouquinho, dei aquela forçada para ligar, e aí vocês sabem, né? Demora a carregar. E aí, daqui a pouco, ele estava apertando o interfone. Aí a menina falou: é o pai da fulana. Eu falei: é que eu não consegui ligar para ele. Aí fui lá no interfone, falei com ele e liberei a menina. Então, existe algo que você pode restringir o tempo que esse adolescente, que essa criança fica no celular. E por quê? Se você tira esse celular de uma vez, aí ele vai ter uma ausência dessa dopamina
ele vai se comportar como uma pessoa que está com abstinência. E aí ele vai ficar mais agitado, mais frustrado. Então, negocia. O caminho é começar reduzindo o tempo de tela, substituindo por uma outra questão, né? Sempre uma substituição. Eu falo, o que ele gosta de fazer? Ele gosta de desenhar. Então, compra caderno, folha, papel, objetos de pintura, oferece a ele um substitutivo ao celular. Porque se for sem o celular e for o nada, aí ele vai ficar muito agitado e muito nervoso. O isolamento é um sinal de alerta. Aquela criança que está ali no quarto, desce para comer, sobe. Vem comer e volta. A família chegou, vem dar um oi e volta. Esse isolamento, quanto mais ele isola das redes sociais, mais ele está nas redes digitais. Dificuldade de concentração, começa a apresentar queda no desempenho escolar, incapacidade de manter o foco nas tarefas e dependência. Ele está contigo ali, mas ele está pensando nas telas. Ele está pensando nas questões que ele está deixando de acessar porque ele está ali na sala de aula ou porque ele está ali com a família. Observa um domingo no shopping, as pessoas almoçando. Como é que faz hoje em dia? Pega o copo, apoia o celular no copo e vai comendo e vendo o que está sendo transmitido no celular. Por isso que eles não sabem nem o que comem. A gente está chegando aqui à última etapa, né, do nosso slide, da nossa fala, para a gente poder já abrir aí para as considerações e para as perguntas. Agora, eu, né, falei dessa criança de 2 a 12 anos, que está em desenvolvimento, falei do que esse cérebro precisa para poder se desenvolver bem. A nossa segunda parte, eu falei dos prejuízos que o excesso de telas causa nesse cérebro, e agora eu vou passar para vocês, né, compartilhar com vocês que pode existir um equilíbrio entre essas telas e o brincar. O brincar é o substitutivo das telas. E aí pode ser desenho, pode ser fazer um curso de teatro, pode fazer uma academia funcional kids, né, que agora está em alta, um exercício físico. Então, a gente tem que ter um substitutivo. Vai fazer natação. Como é que ele vai fazer natação com o celular na mão? Não tem como. Né? Então, algo que faça com que essa criança, esse pré-adolescente, se desprenda ali da ferramenta tecnológica. E não tem como, por exemplo, a gente cercear ou equilibrar o uso desse celular pela criança quando o pai também usa o tempo todo. Eu achei uma sacada desse pai também se restringir. Eu achei assim, uma coisa tipo, estou junto com você, entendo a tua dificuldade em ficar sem o celular, mas eu vou passar por isso junto com você. Eu também vou reduzir o meu acesso. Né? E o que a gente vê é aquilo. Uma mãe que lê livro, o filho vai ler livro. Uma mãe que fica no celular o tempo todo, ele vai querer o celular o tempo todo. O neurônio espelho é a base que a gente precisa aprender a trazer para a nossa sala de aula. Então, eu vou falar agora um pouco, para a gente fechar, as estratégias práticas. Isso aqui eu usei com as minhas famílias naquela reunião que eu falei para vocês no início. Né? Que estratégias práticas a gente pode ajudar as famílias a equilibrar o tempo de tela com os momentos de brincadeira, de criatividade, de conexão no dia a dia. E aí, para equilibrar, né, as telas e o brincar, o equilíbrio entre o tempo de tela e o brincar livre é essencial para o desenvolvimento saudável das crianças, fortalece os vínculos familiares e estimula a criatividade. Então, a gente precisa equilibrar. Não estou dizendo banir, não estou dizendo deixar de usar,
até porque é impossível. Como eu falei, eles são nativos digitais. Então, eles nasceram nessa sociedade que é digital. Então, a gente não vai morar no alto de uma montanha sem internet, sem... Não, não é isso que eu estou propondo. Eu estou propondo que haja um equilíbrio, e aí muito de acordo com a idade, muito de acordo com a capacidade que essa criança tem de autorregulação, e aí você, enquanto professor, você, enquanto família, né, quando a gente transmitir isso para uma família, ou a família que estiver assistindo, ou a própria família do professor que está atravessando essas dificuldades, a gente tem que buscar o equilíbrio. E aí eu retomo, né, que o desenvolvimento infantil, o excesso de telas vai impactar a atenção, o sono e o desenvolvimento motor, porque aí não vai ter a proteína, não vai ter o neurotransmissor, e esse cérebro fica deficitário na construção das conexões. O brincar livre estimula habilidades cognitivas e emocionais. A criatividade e a imaginação. Brincar sem roteiro digital, né, estimula a imaginação, a resolução dos problemas, a capacidade de criar, habilidades essenciais para o futuro. Então, a gente precisa brincar sem questão digital. E se a gente só consegue trazê-lo, que tem casos assim, eu só consigo a atenção dele se eu começar a sessão com o uso da tecnologia. E nós temos aí vários recursos, né, da tecnologia assistiva que a gente pode estar trazendo uma atividade gamificada, e aí eu estou usando uma ferramenta tecnológica que ele gosta, que ele usa, e vou partir dali. Eu só não vou ficar ali o tempo todo, mas eu vou partir desse interesse dele, desse hiperfoco dele, para chegar onde eu quero. E as relações familiares, né? Temos uma foto ali, né, do pai com a criança, um livro, um tablet, né? Lê no livro, mostra a imagem no tablet. Tudo que a gente tem em papel, a gente hoje consegue digital. Nem tudo que a gente tem digital, a gente consegue em papel. Isso é fato. Então, esses momentos de brincadeira compartilhada fortalecem os vínculos afetivos, criam memórias positivas entre pais e filhos. E aí, como aplicar essas estratégias, né? Porque a gente vai falar para a família, reduz o celular, tá? Como? Então, a gente tem que ter uma rotina diária equilibrada. Estabelecer os horários fixos para telas e atividades livres, garantindo um momento de descanso, refeições em família e sono adequado. Colocar algumas regras, por exemplo, na hora de comer em família, ninguém com celular. Mas é ninguém, nem a mãe, nem ele, né? Nem a criança, nem a família. Já é um começo. Olha, o celular vai descansar 10 horas da noite. No ano retrasado, acho que eu vou até retomar esse projeto, eu fiz um projeto A Hora de Dormir do Celular, porque as mães relatavam muita dificuldade em fazer com que essa criança largasse esse celular. Então, a gente levou uma caixa de sapato, eles levaram, né, a caixa de sapato. A gente encapou a caixa de sapato como queria. Eu levei figuras, levei imagens que eles... o personagem preferido, tal. Eu imprimi uma página de personagem preferido de cada um. E aí nós fomos fazendo o quê? Eles iam enfeitando, né, customizando essa caixa. Deixamos a abertura da caixa para passar o carregador. E aí nós combinamos que ali seria o lugar que o celular ia dormir, que horas. E aí foi combinando com eles as horas que esse celular ia dormir e colocando lá a plaquinha desse intervalo do descanso do celular, que ficava de 10 às 8 da manhã, de 10 a meio-dia, porque eu vou para a escola, tia, só pego o celular na volta. Beleza. Então, a gente foi organizando assim, cada um levou para casa a sua caixa de sapato, customizada para o celular dormir à noite. E a mãe ficou incumbida de fazer esse processo em casa. Todos eles mantiveram os combinados? Não. Eles mesmos me contaram
que a mãe ficou preocupada do celular pegar fogo, incendiar a caixa, incendiar a casa, enfim. Então, e eles próprios também muita resistência em se afastar desse celular por esse período de tempo que o celular estaria na casinha dele dormindo. Mas para alguns surtiu efeito. E eu sou muito assim, né? Eu faço um projeto. Se um der resultado, eu já fico grata por esse um resultado. Como eu te falei, sou meio poliana, né? Então, sempre tentando ver o lado bom. Brincadeiras offline. Ofereça alternativas. Tem criança que não sabe. Né? Existe um jogo no Mercado Livre, que eu acho que é R$ 12, R$ 14. Aí vem o ludo, vem a dama, vem o xadrez, vem vários jogos no mesma caixinha. Né? São 16 jogos para adolescentes e crianças que já brincam de tabuleiro. Então, o investimento é baixo, né? Agora, em época de festa junina, consegue comprar dama, consegue comprar ludo. Jogo da velha, tem uns agora lindos, né? De madeira, R$ 3. Então, oferecer esses jogos, oferecer desenho, leitura, brincadeiras ao ar livre, para substituir o tempo de tela. Hoje nós vamos lá na Quinta da Boa Vista. Ok, vai levar o celular, vai querer fazer a foto do momento, mas depois vai guardar. E aí todo mundo guarda e vai brincar, e vai escorregar na grama, e vai rolar na grama, e vai lanchar. Enfim, no momento de alegria, está todo mundo com o celular. No momento de tristeza também, todo mundo com o celular. Eu estava vendo outro dia o tubarão que atacou o menino lá no Recife. Foi tudo filmado e fotografado. Desde a hora que o menino entrou, a hora que o tubarão atacou. Como é que a pessoa consegue? Eu não conseguiria. Tá com o celular gravando a desgraça alheia. No caso da moça lá, né? Todo mundo gravou tudo e ninguém viu que a moça estava sem uma corda de segurança, essencial para uma atividade que era pular de corda. Esses acidentes que têm acontecido, eu, Ana Paula, né, tenho uma teoria que esse cara do helicóptero poderia estar, enfim, com desatenção por conta do uso excessivo do celular, porque os adultos também têm isso. Quantos acidentes de carro você vê que acontecem porque o motorista está vendo mensagem, ele está ouvindo áudio, e aí, dependendo, ele briga, né, com a esposa, ele discute com o chefe pelo celular e está ali dirigindo. Eu sou do tempo que eu ficava lendo no ônibus assim, ó, dirija seu motorista somente o indispensável. E eu ficava pensando, o indispensável para falar com o motorista tem que ser uma coisa muito grave, né? A pessoa tem que estar passando mal, a pessoa tem que ter sido assaltada. O meu cérebro de criança, eu peguei ônibus até... Fiz toda a parte da escolaridade pegando ônibus. Teve uma época que eu tive ônibus escolar, mas também tinha essa mensagem lá, mas eu lia muito no ônibus comum, né? Fale ao motorista somente o indispensável. E quando a minha filha era pequena, né, que eles começavam a discutir dentro do carro, falar alguma coisa, eu falava, gente, vou botar uma plaquinha aqui, ó, igual a do ônibus, fale com o motorista somente o indispensável. E hoje a gente não tem mais isso, né? A pessoa está dirigindo, está no celular, está conversando, está resolvendo problemas. Então, isso causa desatenção. Ontem, um caminhão atravessou na ponte de Niterói e causou... Onde estava a cabeça desse motorista na hora de fazer essa curva? Cadê a previsibilidade que está aqui, ó, na função executiva? Então, a gente está vivendo várias coisas que, a meu ver, já são consequência desse uso excessivo de telas. E, por fim, né, uma comunicação aberta, como eu falei, vamos fazer uma reunião de intervenção, a gente pode fazer isso na nossa sala de aula, eu faço no meu consultório, a gente faz uma reunião de pais e a coisa ela vai, ó, tomando um vulto, vai virando uma corrente. Converse com as crianças sobre o uso de telas de forma positiva. É sempre importante você deixar claro que você não quer tirar o celular. Você quer que o celular seja usado com
qualidade, né? Com combinados claros e limites juntos. Implementar pequenas mudanças na rotina familiar cria um ambiente mais saudável, equilibrado e conectado entre crianças e pais. E aí eu trago aqui um desafio, uma proposta de desafio da semana para você que está assistindo, para a sua família, para a família dos seus alunos. A gente vai propor um desafio prático de apenas 30 minutos. Substitua 30 minutos de tela por uma brincadeira em família. E aí a gente, na escola, pode combinar isso com a criança, ele pode planejar qual vai ser essa brincadeira com a família. Agora, no Dia das Mães, eu bolei para eles um quiz, mães e filhos. Me inspirei, olha, agora eu vou detonar a minha idade, naquelas coisas que viu na revista Contigo. Você é ciumenta? Quanto você conhece o seu namorado? Características do seu signo, que vinha umas perguntas e falava assim: se você marcou de tanto a tanto, você é ciumenta. Se você marcou. Aí eu fiz um quiz assim, sobre o que a criança conhecia sobre a mãe e sobre o que a mãe conhecia sobre a criança. E aí depois tinha uma pontuação. Né? E é claro que eu usei termos sempre para cima, né? Não botei nada detonando essa relação aí da mãe com o filho, não. Mas eu botei, você tem tanto ponto, vocês são parceiros para sempre, estrelinha, não sei o quê. Aí, se a relação tinha pouco acerto, eu falava, é tempo de marcar um cinema, só vocês dois, vamos se conhecer melhor, né? Então, eu fiz esse quiz e o retorno das famílias foi muito bacana, porque teve mãe dizendo, ele não me conhece muito, mas eu vou agora resolver isso. Ou então o menino adolescente falou, minha mãe não sabe nada de mim. Agora a gente combinou, botou por escrito as respostas e a gente vai repetir esse quiz daqui a um mês. Olha que bacana, né? Eles próprios se desafiando. Então, você pode, enquanto escola, criar ali um jogo, uma brincadeira, que essa criança possa levar esse jogo para casa e propor com a família fazer essa brincadeira. Pode ser também um passeio, né? Uma saída ao ar livre, uma brincadeira criativa. Né? Eles não sabem. As brincadeiras que a gente conhece, eles não sabem. Outro dia eu fiz uma brincadeira de detetive com eles. A gente atendeu em dupla, e aí, né, o detetive, o assassino é quem dá aquela piscada, né? Aí, como a gente falou em piscar, todos eles ficavam piscando. Eu falei, gente, se todo mundo ficar piscando, a gente não consegue acertar quem é o assassino. Então, você vai escolher uma brincadeira ao ar livre, um jogo de tabuleiro, uma brincadeira criativa, e vai mandar para casa, e você vai fazer com a sua família também, e vamos começar com 30 minutos de qualidade, optando pela atividade em família, atividade ao ar livre, uma conversa, uma brincadeira criativa. Né? Você pode passar uma entrevista para casa, como eu perguntei para vocês, eu já vou ver daqui a pouco, né? Do que vocês brincavam? Do que os pais brincavam? Os pais brincavam de Minecraft? Com certeza não. Né? A não sei que seja um pai desses aí, menos 30. Mas, enfim, a proposta, né, que a gente encerra essa live hoje, nessa parte da minha fala, é esse desafio. A gente precisa, e aí quando eu falo a gente, eu me incluo nisso aí também. Né? Acaba a bateria, eu fico já meio tensa. Alguém pode estar querendo falar comigo, pode ter alguma questão para resolver. Eu falo, deixa eu ver se alguma mãe mandou um recado, né? Se vem, se não vem. Então, a nossa vida hoje está aqui. Na extensão da nossa mão, hoje é o celular. As pessoas ficam procurando o celular. Às vezes o celular está no bolso e ela está procurando o celular. Né? Então, fica aí essa reflexão, né, para a gente cuidar desse nosso cérebro. E aí o pessoal aí, né, 60 mais, da adultez avançada, também cuidado para não ficar mergulhado, né, nesse mundo digital, valoriza essas relações, valoriza esse ar livre, valoriza essa caminhada, porque faz muito bem para o cérebro. E aí falar de adultez avançada já é outra live, né, Renata? Vamos depois pensar
alguma coisa para afastar esse Alzheimer. E aí fica aí o meu agradecimento. Continue explorando o universo do brincar e do cérebro. Segue a gente lá no Instagram. O meu Instagram é muito fácil, que é Ana Paula, a professora. Então, Ana Paula Professora. Nós temos também o Instagram meu e da Júlia, né, que é Enquanto Terapia, e lá a gente compartilha as atividades que a gente faz com os nossos aprendentes. E o Espaço Neuroaprender 1 e 2. Nós temos 2 unidades, né, uma no centro de São João e uma aqui no Rancho Novo, e valores sociais para alunos da Prefeitura de Nova Iguaçu, da Prefeitura de São João. A criança que estuda na escola pública é uma criança que, para a gente, precisa ter essa acessibilidade para poder também fazer suas terapias. Então, conta com a gente, o Brincar e o Cérebro, hashtag vem comigo, e agora vamos abrir, né, Paula? Sim, Ana Paula, nossa, que momento incrível! Te agradecemos muito pelas suas palavras, quantos aprendizados. Estava vendo aqui os comentários aqui Estou ansiosa para ver. Aqui no chat. Também está aberto também o momento também para perguntas, tá, pessoal? Podem fazer perguntas também. Olha, eu já estou te seguindo. Ai, coisa boa! Já te encontrei aqui, já estou te seguindo. Olha, você perguntou também sobre brincadeiras, né? Que o pessoal brinca, de onde que falam, né? Aí a Jane Silva falou assim: a rua era um mundo mágico para brincar. Hoje é perigoso estar na rua, né? Você comentou, né, sobre isso, né? Então a escola acaba assumindo esse papel, né? De trazer essa brincadeira, né? No coletivo também para as crianças. A Edneuza também falou que o brincar é uma forma de ensino maravilhosa. Aí você perguntou de onde que o pessoal está falando. A Edneuza falou que está no quintal da casa dela. Ai, que delícia! A Jane, em Cabuçu. Né? E sobre as brincadeiras, a Gisele falou que brincava de casinha na rua de todos os piques, andava de bicicleta. A Nathalie brincava muito de pique-esconde e de casinha de bonecas. Né? A Edneuza falou que quando era criança brincava muito e gostava de fazer de conta, de casinha com as amiguinhas. Olha só quantas memórias foram destravadas aqui, né? A Cristiane brincava de escolinha, a Jane brincava de elástico, queimado, futebol, salada mista, pique-pega, né? Eu também aqui destravei também muitas memórias também da minha infância aqui, né? De brincadeiras, né? Eu brincava muito na rua também, né? Aí também houve até muitos comentários aqui muito bacanas, né? O Rui falou aqui, né? Trancados no quarto, sem respirar puro, sem uma boa dose de vitamina D. E o desenvolvimento aí já é prejudicial, né? Dessas crianças presas em casa, né? Você tem mesmo contato com o ar livre, com o sol. Hoje, quando chega um adolescente, a mãe fala, ai, tá prostrado, tá assim, tá assado. Aí eu pergunto, e como está a vitamina D dele? Aí tem mãe que sabe, né? E fala, tá baixa, a gente está tomando suplemento. Não. Tem umas que falam assim, não sei. Aí eu vou, faço um pedidozinho para ela procurar no pediatra, né? E o pediatra faz o pedido da vitamina D baixa, da vitamina D, e assim, é batata. Né? Todos nós estamos com a nossa vitamina D baixa. Se a gente fizer uma pesquisa rápida, eu estou baixa, você está, minha filha está, por quê? A gente não tem desenvolvido essa vitamina D porque a gente não tem espaços ao ar livre. E depois da pandemia, né, a gente passou 1 ano e meio aí em afastamento social. Quem tinha quintal podia ainda pegar aí um solzinho, mas a maioria de nós não. E deu uma queda tão forte dessa vitamina D que agora todo mundo que eu converso tem a vitamina D baixa. E a falta da vitamina D afeta o nosso humor, a nossa disposição. Eu falo que a vitamina D baixa, depressão. Abertura para frases, né? Pensamentos intrusos, você não vai conseguir, isso vai dar errado, para que você vai fazer isso? Então, tem muita relação mesmo. Agradece aí. Quem foi que falou da vitamina D? Deixa eu pegar aqui que eu desci aqui. Foi Ruibe Mara. Rubi Mara. Então, é isso aí, amada. Tem que cuidar mesmo e fazer um alerta para os pais, né, nessas férias,
fazer um check-upzinho na criança, ver como é que está aí esses indícios biológicos, né? Eu até brinco, que como eu fiz, né, ciência da natureza, e estou terminando agora ciências biológicas, eu sou a psicopedagoga metida bióloga, né? Então, eu peço mesmo para o médico passar exame de sangue, peço para ver o T4, para ver se tem tireoide, porque tudo isso atrapalha o aprendizado. Então, a gente não pode achar, tudo é transtorno, tudo é alguma questão. Não, pode ser uma questão física. O menino com déficit de visão, que chegou para mim esse ano, na primeira consulta eu vi ele assim, ó. Aí eu pedi à mãe, vai no oftalmo, pede um exame. Quase 3 graus. Praticamente cego, né? Porque eu uso 2 e pouco e 3, e sem óculos eu não enxergo quase nada. Né? Então, muitos dos problemas que essa criança estava atravessando na escola é porque ele não estava enxergando o que estava ali posto. Né? Então, tem que fazer um check-up. Aproveita aí as férias, hein? Procura lá o médico da família, o posto, vamos fazer exame nas crianças. Sim, sim, com certeza, né? Como essa falta de vitamina D afeta tantas coisas na nossa saúde, né? E no Sim. desenvolvimento das crianças, então, né, que elas estão nessa fase inicial do desenvolvimento, quanto que pode afetar até maior, mais ainda nela na frente. A Cristiane, ela até comentou aqui, né? Que ela falou que até dentro dos Cristiane Reis, até dentro do shopping tem jogos digitais em 3D, onde eles brincam sozinhos, mas todos juntos. Porém, são próximos fisicamente, porém distantes um dos outros. É verdade. As brincadeiras estão isoladas, né? Muito isolada. É cada um por si, né? Se for a minha Cristiane Reis, um beijo. Se não for, também um Eu beijo. acho que ela te conhece, tanto que ela botou aqui, Coutinho, aí ela te conhece. É uma querida, é psicopedagoga também, faz um trabalho maravilhoso também. É, que até a Ruibimara até falou aqui de novo, ó, eu acreditando que assim como estamos caminhando, as escolas fazendo o papel de influenciar e trazer inovações e adequações. As aulas deverão ser ministradas fora das 4 paredes, em ambientes ao ar livre, dotado de imersões integradas ao real e não ao virtual, que as crianças praticamente já nascem sabendo. O papel da escola já será trazer o aluno para a vida real, e além do quadro e caderno, né, que seria o desemparedamento, né? Eu ia falar isso agora, é uma filosofia maravilhosa, né? O desemparedamento das escolas. Eu fui ler sobre isso na época de um concurso que eu dei aula, acho que foi para Nilópolis, que era um tema, né, do concurso. Isso eu estava no doutorado ainda, 20 e pouco. Aí eu fui aprofundar a leitura sobre isso, né, para poder ensinar, e eu fiquei encantada com essa. É uma teoria, né, e muito bacana, e eu vejo também, eu concordo com ela, que o futuro da escola vai ser esse, uma vez que eles não vão mais escrever, né, não vão mais usar papel, então a gente tem que procurar alternativas. Uma coisa também que. Ai, me fugiu aqui que eu ia falar das brincadeiras, né? Se eu voltar aqui, Renata, com meus 80 anos, né? Eu vou fazer 57, aí volto aqui com 80 anos. Paula, vou falar assim, vamos fazer uma dinâmica do que você brincava quando era criança. Não vai aparecer nada disso, não vai aparecer a rua, não vai aparecer a bicicleta, só vai aparecer o bendito do celular. Então, que memórias, né, nós estamos construindo nas nossas crianças, né? Não, com certeza, né? E até alguns comentários aqui falando quando você falou dessa brincadeira com os pais, né? Dos pais, esse equilíbrio, aí falando também como que os pais eles são exemplos, né? E que essas crianças elas aprendem com exemplo. Aí todo mundo aqui elogiando, tem gente de Austin, pessoal falando aqui das brincadeiras também, agradecendo muito a live, né? E até como Tânia que falou, né? Que o desafio maior é deixar o celular em casa. Os alunos levam para a escola e os pais não falam, não proíbem. Essa situação é o desafio que a escola não consegue resolver. Estamos com alunos ansiosos, agressivos, dispersos, desatentos, cansados, tudo por conta do excessivo de tela e celular, principalmente, né? Como que E isso está você vê que afetando. a gente tem uma legislação, né, Paula, que dentro da escola
o celular só pode ser usado para fins pedagógicos. Mas, assim, eu falava para os meus alunos antes de me aposentar, você está contrariando uma lei federal. Você sabia que existe uma lei federal que não pode estar com o celular, portando o celular aqui na escola? E aí, se o menino, né, enfrenta uma lei federal que não pode usar o celular usando, qual o limite desse menino? O que ele vai entender, né, como limite? Não, com certeza, né? E você até comentando aqui, que algumas pessoas aqui também falaram aqui, né, nos comentários, que nós seremos a última geração a anotar, né, papel e caneta. Eu fiz várias anotações. Anotei muito, 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 muito. Que bom, Paulo. Aprendi muita coisa aqui, né? Ressignifiquei muitas coisas também, os aprendizados. Então, infelizmente, né? Hoje em dia, né, muito com tela, facilita, né? Só que a gente saber esse equilíbrio, né? E até Railane Almeida, aqui falando, né? Uma vez realizei uma brincadeira ao ar livre com uma turma de quinto ano e simplesmente nunca ouviram falar da brincadeira, pique bandeirinha. Nossa, como eu brinquei de pique bandeira. Fiquei surpresa, mas ainda assim insisti e perguntei o que eles conheciam de brincadeiras. E a resposta foi única. As danças do TikTok, professora. A realidade Olha, é isso. é outra, é verdade. Eles não conhecem, então a gente pode tirá-los do equilíbrio apresentando coisas que eles não conhecem, que vão ser desafiadoras para eles. Quando ensino a passar anel, eles não sabem fazer cara de paisagem. Quando o anel está com algum, a gente já sabe com quem está o anel, porque a expressão de porque está com o anel. Né? Então, são brincadeiras, como você falou, pique-bandeirinha. A gente vivia brincando de pique-bandeirinha, né? Isso. Pessoal, agora informando a vocês que nesse momento vai aparecer o link para vocês preencherem. Esse link, ele serve como uma lista de presença, tá? E esse link está associado à certificação, a qual será enviada para o e-mail que vocês informaram, tá? Para o e-mail do participante. E para terminarmos esse momento tão encantador, tão enriquecedor, Ana Paula, você poderia deixar uma frase que sintetize todo o conhecimento que você nos proporcionou hoje, nesse dia? Então, a frase que eu digo é: não desistam. Nunca desistam das nossas crianças, acolham. Hoje é o dia 18, né? É o dia do orgulho autista. Então, a gente precisa ter muita empatia e acolher, né, todos os alunos, sem distinção, mas a gente precisa ter uma sensibilidade para entender, né, que cada cérebro é um cérebro e cada criança aprende do seu jeito. Agora, o que eu posso deixar de dica é que o brincar atinge a todos os cérebros. Tá bom? Nossa, maravilhoso mesmo, né? Quanto que é importante esse brincar, principalmente na primeira infância, né? Que é um momento Olha de aqui, ó, eu sou criança até hoje, ó. Olha aqui atrás de mim. Eu reparei. Eu faço coleção de ursinho carinhoso, eu faço coleção de Barbie, eu faço coleção de tudo que for fofucho, eu estou colecionando, Paula. Existe uma coisa que é você envelhecer, e crescer, e amadurecer, e não esquecer a criança que você foi, né? Não esquecer o adolescente que você foi. Às vezes eu recebo pais muito agoniados, muito preocupados. Eu falo, e você? Como era na tua idade? Quando você tinha a idade dele, como é que foi? E aí eu tenho pais e mães ali na mesa, às vezes chorando, porque estão revendo ações nos filhos que eles tinham. E como é que foi os seus pais com você? O que isso te deixou de marca? Aí eu até falei para uma mãe, não faz tanto tempo assim que você era adolescente. Não tinha a paixãozinha da escola, não tinha aquela brincadeira de salada mista. Aí ela, Ana Paula, fala isso alto, não. Sei que é. Porque eles também não conhecem a brincadeira de salada mista. Se eu passasse dos 12 anos ali, eu ia entrar nela também. Mas, por enquanto, a gente parou nos 12. Importante esse resgate dessas memórias, né, brincantes, né? Ana Sim. Paula, novamente, muito obrigada por esse momento.
Muito obrigada pelas suas falas tão importantes, né, por tanto aprendizado, né, e foi uma honra enorme estar com você aqui nessa manhã, tá? E agradecemos, né, a você, né, agradecemos a todos os participantes aqui também, e agradecemos à Casa do Professor por realizar lives voltadas ao aprimoramento dos profissionais da educação por meio do conhecimento transmitido. Então, pedimos a todos para que acompanhem a programação da Casa do Professor nas redes sociais. Afinal, vocês sabem que a principal missão da Casa do Professor é oferecer boas formações nas mais diversas áreas, contando sempre com o apoio de formadores especializados, como hoje Ana Paula Coutinho, né? Muito obrigada. Eu posso falar o meu telefone, se o pessoal Sim, quiser pedir claro, vou até anotar aqui, ó, eu anoto. E alguém coloca aí no chat. Anote, né? O telefone da Ana Paula. Isso, pode mandar o zap que eu mando os slides também. É 21 993 95 5333. É muito fácil, né? Os alunos falam, professora, dá até para decorar. 21 993 95 5333. E vocês que são professores, né, servidores públicos, o Profeita para Sair, que é o mestrado, né, gratuito para professores do ensino público, atendendo a meta, né, do Plano Nacional de Educação, de termos professores com mestrado e doutorado nas redes municipais, estaduais. Não percam a oportunidade, acompanhem as redes sociais, que assim que abrir o edital eu vou estar divulgando, né? E você se prepara, já começa a pensar em um tema e conta com a Coutinho. Ótimo, nossa, ótimo, isso mesmo para aperfeiçoamento profissional. É essencial, né? Essencial. Hoje em dia, cada vez mais, né? Estudar mais para atender melhor. A dar gente conta a gente não para de estudar mesmo, verdade. Tá? Então, mais alguma coisa, Ana Paula, que você gostaria de falar para nós? Prazer em estar com você, agradecer a sua mediação, agradecer a Renata pelo convite, a Tatiana, que hoje está em off, me acompanhou em várias noites, né, no outro curso que a gente fez, e que no segundo semestre tem mais. A Renata já está me cantando aí para a gente repetir o curso de Alfa. E acompanha nas redes que vocês vão vendo, eu estou sempre fazendo alguma coisa. Tá bom? Prazer, Paula. Prazer, Ana Paula, muito obrigada. E a todos podem acessar a gravação das nossas lives quando e onde quiser no canal da Casa do Professor no YouTube, que é o @casadoprofessor.nova Iguaçu. Muito obrigada a todos na participação desse momento tão enriquecedor e até a próxima. Um beijo e um queijo.